Muito bem, mais uma vez com a nossa. Corta. Depois você corta. Tá bom. Bom, hoje, dia 1º de fevereiro de 2019, e nós estamos já no nosso nono Acontecendo Visita. Hoje, na residência do professor Luiz Cláudio de Oliveira, doutor Luiz Cláudio de Oliveira, e vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua obra, sobre cultura em Guapimirim, enfim, tudo que eu acho que o nosso público gostaria de ouvir e que pretende ouvir de alguém que faz parte desse contexto, né? O contexto da cultura do nosso município. Como aconteceu a sua chegada a Guapimirim? Como você descobriu Guapimirim? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de conversar com as pessoas sobre a nossa cidade. Isso sempre me enche de prazer, né? Isso sempre me dá muita alegria. Eu cheguei a Guapimirim em 2002. Né? À época, eu dirigi uma escola no município de Magé e morava lá no município de Magé. E aí eu conheci uma pessoa, para mim, muito ilustre, muito querida, aqui em Guapi, que é o Fernando Saraiva. Eu o conheci durante um curso, né, um curso de especialização que nós fizemos juntos na UERJ. E aí eu tive a oportunidade de conversando com o Fernando, me senti muito atraído para conhecer o município. Eu não conhecia ainda. E aí em 2002 eu vim para cá, resolvi transferir a minha matrícula para cá e paralelamente, conheci um condomínio onde eu morei logo no início, que foi o condomínio Alfa 2. E aí eu me encantei pela cidade, eu achei que eu não tinha mais nenhum motivo para pensar em qualquer outro projeto, né, com a minha família que não envolvesse Guapimirim. Foi assim que eu cheguei a Guapimirim, me instalei e passei a ter uma vida, digamos assim, politicamente envolvida com as questões, né, da cidade, uma vida profissionalmente envolvida, né, trabalhando junto, inclusive, com você no Alcino Guanabara, né, conhecendo uma parte muito grande desses meninos e meninas que estão hoje aí na cidade, na condição de alunos e alunas. E é claro, desde o início, como é uma coisa que tem muito a ver com a minha trajetória, né, eu me interessei por entender um pouco mais a dimensão cultural da cidade. E qual foi esse entendimento? Eu percebia que a cidade ela tem uma riqueza patrimonial, material muito grande, muito grande. Eu me lembro que quando eu conheci a Casa Bernadelli, né, e o Museu Von Martin, né, que ficam muito próximos, quando eu conheci esses dois patrimônios, eu fiquei muito encantado. À época, a Casa Bernadelli ainda tinha mais vigor, né, do que tem hoje. Percebi que o patrimônio ambiental é isso que, né, já se cantou em samba enredo, né, que se fala recorrentemente sobre essa beleza paisagística da cidade. E a coisa que me chamou mais atenção por conta da minha trajetória, de ser sempre envolvido com movimentos sociais, é o que eu estou chamando também de patrimônio cultural imaterial, que são as pessoas, com a sua capacidade de produzir representações sobre a vida delas, a vida do município, representações sobre a sociedade brasileira. E aqui eu conheci várias pessoas, vários artistas, fomos trocando ideias. Uma das artistas que eu tenho o maior carinho, que eu conheci logo assim quando cheguei, é a Fabiana Khaled, que era aluna nossa, né, lá no Alcino Guanabara. E foi uma das pessoas com a qual a Fabiana tinha 16 anos na época, por aí, e foi uma pessoa com a qual eu convivi muito, sempre respeitando a capacidade de produção artística dela e, ao mesmo tempo, aquela menina doce, né? Eu passei a me envolver com muitas pessoas.
E hoje, artisticamente, é uma bela representante de Guapimirim. Eu acho que hoje ninguém tem dúvida disso, né, que um dos expoentes do que eu estou chamando, né, de representação da vida, né, de Guapi é a Fabiana, que representa em toda a produção dela a fauna e a flora dessa cidade de uma forma belíssima, né, estancialmente. Agora, e voltando para a realidade dessa fauna e flora, temos alguma coisa a fazer para melhorar? Temos que fazer algo para melhorar em termos de preservação? Olha, eu tive a oportunidade agora, recentemente, de ter uma experiência, né, na gestão municipal, na condição de secretário de Cultura, e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse debate sobre preservação do meio ambiente a partir do olhar do gestor, né? Eu já tinha tido essa experiência de tentar entender, não é, a política pública ou as políticas públicas nesse setor, quando na gestão anterior o meu amigo Fernando Saraiva, ele era o secretário, a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, mas é diferente, né, porque na condição de gestor também de um outro setor, que é o setor da cultura, que interage necessariamente com o meio ambiente, eu acho que eu consegui ver algumas outras coisas que eu não tinha me dado conta antes. Uma das coisas mais importantes, né, que eu percebi é que há no plano discursivo, né, nós temos as melhores das intenções, mas há um hiato entre esse discurso e a prática no que diz respeito à educação ambiental propriamente dita. A gente ainda, não é do meu conhecimento, mas a gente ainda não conseguiu atacar efetivamente, né, esse aspecto, né, de política pública, de defesa e preservação ambiental, que é a educação propriamente dita, educação ambiental. Pela escola? Necessariamente passa pela escola. Existe projeto nosso, na época, né, de trazer para o sistema municipal de educação, trazer uma disciplina mesmo, que seria educação ambiental, especificamente voltada para o município, associado com educação para a compreensão, a defesa e a valorização do patrimônio cultural e turístico, né? Mas ao que eu saiba isso não avançou, ou seja, não é uma característica deste governo, me parece que é uma característica da gestão de modo geral, da macrogestão, que a gente consegue elaborar um discurso, mas há um hiato, uma distância até a prática. Haja visto hoje o Brumadinho, mas é uma evidência disso, né? Esse atual governo federal nunca olhou de frente, né, para esse campo, inclusive durante algum tempo se discutia se ia ter ou não Ministério do Meio Ambiente, e a gente viu que houve de alguma forma aí uma certa pressão, inclusive dentro do grupo, dentro do governo, para que fosse mantido o Ministério do Meio Ambiente, mas é um ministério que não tem expressão, por exemplo, numa ação concreta de exigência, né, de fiscalização, de vigilância, para evitar uma tragédia como essa de Brumadinho, que é, na verdade, um grande crime ambiental e um crime contra a humanidade, do meu ponto de vista, né? É um crime, não é um acidente. Então existe uma distância, isso eu pude perceber, né, que há uma distância. A gente tem muito boa vontade na discussão e tal, mas aí no campo das prioridades, a gente acaba não priorizando a ponta, né? A ponta, que para mim é a educação ambiental. E como o senhor consegue fazer essa interligação entre o seu trabalho de docente e as ações sociais? Assim, bom, hoje eu tomei inclusive uma decisão, né, depois que eu me afastei dessa experiência, né, de gestão da cultura no município, eu decidi me voltar mais uma vez para o campo da educação, né? Então hoje o meu trabalho está pautado necessariamente pelo ensino, pesquisa e extensão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
E o trabalho que eu faço hoje do ponto de vista de pesquisa, né, que eu ainda não tenho protocolado propriamente dito na UERJ, mas é uma ação que eu já faço há bastante tempo, é lidar com populações tradicionais de terreiros, investigando e de alguma forma apropriando saberes que eu encontro dentro dessas comunidades tradicionais de terreiro no campo da pedagogia mesmo, do ensino, de como as gerações lidam, entre outras coisas, com os bens da natureza de uma forma integrada, né? Em que nós, seres humanos, nós somos parte, né, integrante e complementar de toda essa cadeia. Eu vejo isso dentro dessas comunidades tradicionais. E eu faço isso há bastante tempo. Tem um livro, inclusive, que eu e uma grande companheira, na verdade foi minha orientadora no doutoramento, né, a doutora Elidiane Gomes. Nós estamos elaborando um livro, deve estar em algum momento sendo lançado, possivelmente ainda nesse final do mês de fevereiro, início de março, que é um livro em que a gente conta a história de um projeto que foi desenvolvido aqui no Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, na década de 80, que chamava-se Tradição dos Orixás, que era um projeto em que eu fazia parte desse grupo. Né? Cheguei depois do grupo já ter iniciado as suas atividades, mas me integrei e passei a fazer parte do grupo. A perspectiva era como fazer com que essa perspectiva civilizatória existente dentro dos terreiros fosse assim vista pelas próprias pessoas que estão dentro dos terreiros, e que aquilo que é resguardado, preservado, né, do ponto de vista ainda das culturas que se foi possível construir nas Américas no processo da diasporização africana. Aquilo que foi possível construir, como é que a gente consegue preservar isso e fazendo essa associação, entre outras coisas, como eu estou dizendo, com os bens da natureza, com o patrimônio natural e ambiental. E esse patrimônio ele tem um reflexo na nossa cultura, na nossa formação cultural, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente vivencia, não é? A gente constrói os nossos projetos de vida a partir de alguma racionalidade. Ninguém chuta, né, ao vento o que deseja fazer e como deseja viver. As pessoas, de alguma forma, elas estão sendo conduzidas por uma memória, né, uma memória que pode ser uma memória ancestral, né, mas valores que foram transmitidos para essa pessoa, e essa pessoa lança a mão desse seu patrimônio, dessa sua memória, que é um patrimônio, para fazer as suas escolhas, né, e dentro disso tem alguma racionalidade. Eu acho que comumente, a gente lança a mão de uma racionalidade muito comprometida com essa trilha, né, da economia de escalas. Né? A gente tem uma tendência a acumular o tempo todo os bens materiais, como se isso justificasse, na verdade, a vida que é vivida. Né? E uma outra racionalidade seria possível, a criação, por exemplo, desse Fórum Social Mundial, né, de uma lembrança muito interessante, porque a gente viu o Fórum Social Mundial sendo esvaziado nos últimos anos, mas uma das marcas, né, do Fórum Social Mundial era dizer, bom, um outro mundo é possível. Né? Essa é a questão de um outro mundo ser ou não ser possível, passa por isso que eu estou chamando de uma racionalidade que nos leva a conduzir a vida e fazer as nossas escolhas. Do ponto de vista daquilo que nós herdamos, né, dos povos e das culturas africanas, nós temos uma outra racionalidade, que é uma racionalidade que não é considerada, né, pela maioria da população, porque a gente sucumbiu a essa outra racionalidade ocidental, judaico-cristã, que pressupõe que nós estamos aqui para acumular, né, e viver ligando necessariamente a nossa espiritualidade à materialidade. Essa outra racionalidade possível,
pressupõe que nós estamos aqui integrados num processo, né, numa existência muito maior, em que nós somos uma parte muito insignificante nessa existência, e que, por isso mesmo, nós precisamos pensar sempre, não só em nós, mas pensar no coletivo. Então, se a gente existe, existe porque existe um coletivo. Se a gente pensa só na gente e não pensa necessariamente no coletivo, na paralelidade, esse coletivo ameaçado ameaça a nossa própria existência. Então, nós precisamos olhar para nós da mesma forma que nós precisamos olhar para o mundo da mesma forma que olhamos para nós. Eu sou porque, afinal de contas, tudo isso aqui é. Né? Então, na verdade, eu estou falando um pouco de uma, digamos assim, de uma matriz, né, filosófica africana que tem sido muito falada ultimamente, que é a filosofia Ubuntu. Né? A filosofia Ubuntu, que é uma filosofia que pressupõe que eu sou porque nós somos, né? Que eu existo porque nós existimos. Essa outra racionalidade é possível. E eu não tenho dúvida que dentro desse espectro, né, existente nas comunidades tradicionais de terreiros, mesmo quando as próprias pessoas que estão ali naquele espaço não vivenciam isso de uma forma racional, vivenciam na prática. Porque não se pode fazer mal, desejar o mal para quem quer que seja, para qualquer bem da natureza, porque esse mal se volta contra a gente. Tem algum tempinho aí, faleceu a mãe Estela, né, que é uma Ialorixá importante na história na história da formação, né, do século XIX para cá, dos terreiros, das comunidades terreiros no Brasil. E a mãe Estela, ela eternizou uma frase, que ela dizia exatamente assim, né? Você precisa ter respeito a uma folha que seja, porque quando a gente mata a folha, a gente mata o orixá. E se o orixá é uma representação do todo, a folha que seja, ela é absolutamente fundamental. Você não arranca uma folha sem pedir licença a essas forças que de alguma forma regem a existência sua e da folha. Então acho que isso é uma coisa que tem profundidade e que a gente pode discutir isso com as pessoas, né, nas comunidades tranquilamente, porque isso informa uma outra racionalidade possível. Muito bem. E a nossa juventude diante desse quadro cultural, dessa questão da preservação ambiental, como é que o senhor está vendo as ações da nossa juventude? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que é uma juventude que demanda o diálogo, que pede, que clama pelo diálogo, pela conversa, pela discussão de qualidade. Um dia desses aqui na minha casa, uma das minhas filhas trouxe uns amigos aqui, que estavam aí se divertindo e tal. Em um determinado momento, lá por uma certa altura da brincadeira, pelo menos um daqueles meninos que estava aqui estava completamente alcoolizado. Né? E aí eu e a minha mulher, nós observamos que tinham 4 garrafas de bebida destilada na geladeira. A gente olhou, cadê? Eram 4 meninos, a minha filha e mais 3 colegas. Ou seja, dá uma média de uma garrafa de destilado para cada um. Sendo que a minha filha, por exemplo, não é... Aliás, os outros meninos não eram meninos bebiam muito socialmente, né? Mas, de qualquer maneira, 4 garrafas de destilados. Né? E aí depois a gente viu que, além das 4 garrafas de destilados, os meninos ainda tomaram cerveja. Então, aquela beberia, sabe? Eu fico pensando, por quê, né? Por que a molecada precisa dessa experiência, né? E aí esse menino que ficou completamente alcoolizado, depois nós ficamos pensando, caramba, é um garoto que os pais, quando trouxeram aqui, fizeram 1000 recomendações, né?
sobre a importância de cuidar do menino e tal. Mas o menino não é um menino que não é a primeira vez que ele vem aqui em casa, é um menino completamente desorientado. Né? Eu acho que iguais a ele, tem muitos dos nossos meninos e meninas que vivem assim hoje. Né? Eu sou de um tempo, eu tenho 59 anos hoje, eu sou de um tempo em que a nossa juventude, logo no início, né, antes de chegar ainda aos 20, era uma juventude que gostava de usar droga, né, de álcool, né, que gostava de muita música barulhenta. Mas quando a gente olha no retrovisor, eu pelo menos quando eu olho naquele círculo, né, de pessoas, né, ligadas a mim, quando eu olho para elas e olho no retrovisor, eu percebo que as pessoas têm, no mínimo, uma responsabilidade social na ponta. E a percepção que eu tenho dos meninos e meninas hoje é de que os meninos e meninas eles estão longe de ter esse sentimento de se sentir responsável pelo mundo que vive. Tem alguns caras aí, alguns caras que estudam juventude, né, e juventudes no plural, melhor dizer assim, porque são várias juventudes, né? Tem gente que estuda juventudes que costuma dizer que há uma juventude muito dependente, né, das chamadas cyberculturas, né? Uma juventude que está ligada, né, no mundo digital de tal maneira que acaba produzindo uma visão muito individualizada, né, do mundo. Né? O sujeito passa a ter uma orientação muito focada em si mesmo. Né? E é como se ele se bastasse quando ele pega aquele smartphone e vara as redes sociais para chegar a qualquer lugar do planeta. Né? E que essa individualização, né, que é diferente do individualismo, é uma individuação, né? Melhor dizendo, uma individuação, que isso acaba criando um quê de solidão muito grande. E aí entra o álcool. Aí o álcool seria talvez uma boa saída, assim como outras drogas seriam boas saídas para essa solidão, né, que oprime, né, que escraviza essa gurizada. Né? Agora, a gente não pode falar quando eu falo que é plural, é porque essa garotada não necessariamente é a garotada que está na alça de mira da violência estatal e da violência urbana de modo geral. Tem vários dados estatísticos que mostram que existe uma juventude de meninos e meninas, negros e negras nesse país, que são vítimas preferenciais das ações violentas do Estado e, portanto, das ações violentas, inclusive, da criminalidade. Mas são dados estatísticos alarmantes, que mostram aí algo em torno que meninos que têm entre 15 e 24 anos, meninos e meninas negros, são preferenciais e são os que mais morrem nessas situações de ataques violentos. Né? Cerca de 70% das mortes violentas praticadas contra essa faixa de juventude entre os 15 e 16 aos 24 são exatamente os meninos e meninas pretos, pobres, de periferia. E isso nos traz a Guapimirim. Porque em Guapimirim você tem exatamente esse quadro. Pra você ter uma ideia, durante essa experiência de gestão na cultura, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma audiência da Câmara de Vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores, só que lá na comunidade, que é um projeto, do meu ponto de vista, filé mignon da política nesse município. E a Câmara itinerante. A Câmara itinerante é filé mignon, a Câmara itinerante. Quer dizer, você levar a Câmara Municipal para os bairros para discutir as questões relacionadas, né, as questões que dizem respeito à qualidade de vida nos bairros e de lá fazer a ponte com o Executivo para trazer soluções. Eu acho isso filé mignon da política, eu acho. Nos velhos tempos que eu conversava com meu amigo Manuel Figueiredo, quando nós sonhávamos com o mandato, no caso o mandato do Manuel, nós sempre dissemos isso, que isso seria uma ação nossa concreta, né? De ir para as comunidades.
E é essa visão que eu continuo tendo, e é essa visão que eu tentei implantar, inclusive na Secretaria de Cultura, de ir para as comunidades, ir naqueles lugares onde o poder público tem muita dificuldade de chegar, e é onde estão esses meninos. Bom, eu dizia da experiência da Câmara Itinerante. Uma sessão da Câmara Itinerante ali no Cadete Fabres, né, que é um bairro que fica bem próximo ali de Parada Modelo, indo no sentido Friburgo, eu me emocionei muito quando um dos moradores disse exatamente assim: nós ficamos muito tristes de ver os nossos meninos, né, os nossos meninos aqui da comunidade assaltando no ponto do ônibus. E eu dizia, caramba, um projeto de cultura, né, que tem essa ideia de levar a ferramenta ou as ferramentas da cultura para esse lugar, para abrir esse diálogo, para abrir essa conversa, né, para explorar esse potencial artístico desses meninos, esse é o projeto. Na verdade, a gente não conseguiu implantar, a gente implantou muito parcialmente, porque muitas dificuldades, né, as prioridades são tantas e acaba que essa não foi uma prioridade, infelizmente, a gente não conseguiu implantar. Mas o meu sonho, desde quando, há muitos anos atrás, eu falava desse projeto, da década de 80, Tradição dos Orixás, que a gente percorria terreiros, o meu sonho sempre foi sair do gabinete e ir para a rua, ir lá nas comunidades, abrir a discussão lá. E quais são as ferramentas que eu me refiro? Essas ferramentas artísticas. É o teatro, é o violão, é o violino, é a roda de capoeira, né? Nós temos um presidente que agora deve estar sendo substituído do mandato dele, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, que é o Paulo Menezes, o Paulão, mestre Paulão de Congo, que ele conta uma história que é muito, muito, muito original e que sensibiliza muito, quando ele diz: eu era garoto, morava na favela, muitos dos meus amigos eu perdi quase todos, e eu me encontrei exatamente na capoeira. A capoeira transformou minha vida. A gente tem vários exemplos de meninos e meninas que falam sobre isso, inclusive em outros campos artísticos. O violão mudou a minha vida, o canto mudou a minha vida, né? Então a gente entende que a cultura, ela tem essas ferramentas que dialogam diretamente com o interesse da juventude. Eu não preciso ensinar para um garoto a tocar violão, mas eu preciso tentar ensinar para ele o que ele pode fazer com o violão para conhecer mais o mundo, conhecer mais as grandes questões que dizem respeito à vida dele, à trajetória dele, da família, né? Agora, como tornar isso possível, professor? Do meu ponto de vista é muito simples. Né? Você precisa ter pessoas que sejam capazes de produzir projetos nessa direção. Você precisa ter profissionais qualificados que compreendam essa dimensão política da arte, a dimensão política da arte. E eu estou fazendo uma distinção mesmo, porque uma coisa é a arte como entretenimento, né, que promove o riso frouxo, né, o riso digamos assim, impulsionado pelas realidades, independentes do questionamento dessas realidades objetivas. Por exemplo, a gente pode rir de homossexuais? Pode. A gente pode rir da pobreza? Pode. A televisão, a gente está careca de ver esses programas horrorosos, né? Eu me lembro daquele programa, né? Aquele programa... Zorra. Não, o Zorra Total melhorou muito ultimamente, mas o Zorra Total mesmo, eu me lembro de um quadro sobre o Zorra Total, tinha um quadro que uma mulher negra, desdentada, era objeto do riso e da piléria o tempo todo. Você pode rir disso? Pode, mas esse riso te leva aonde? Né? Agora, você também pode rir, né? Você pode rir de uma situação como aquela, mas não exatamente reforçando aquele estereótipo de uma mulher preta, pobre, desdentada. Mas que traga uma reflexão. Você traz, necessariamente, você pode rir de uma situação em que ela está enfrentando o mundo. Ela está enfrentando a discriminação que pesa sobre ela. Né? Quer dizer, então,
seja através do teatro, do humor, seja através dos instrumentos, né, da percussão, da roda de capoeira, que você pode contar a trajetória toda da capoeira, que é belíssima, né, e você contar a história do Brasil através da capoeira, e quando eu falo contar, é contar encantando. Né? Então, quando você tem essas ferramentas na mão, com essas ferramentas, com profissionais qualificados, você vai aonde você quiser e leva a discussão, leva a reflexão sobre o seu mundo imediato, a sua rua, o seu bairro, a dificuldade de não ter saneamento básico, a dificuldade de você não ter água na sua bica. Né? Você pode fazer essa discussão e ajudar as pessoas a se ajudarem, a se pensarem enquanto sujeitos, que elas podem se mobilizar para transformar a realidade delas, transformar o mundo. A cultura tem esse poder. Né? Então, quando você pergunta qual é a dificuldade de fazer isso, eu acho muito simples. Eu acho que você precisa ter alguém que seja capaz de compreender esse universo com uma boa dose, né, de compromisso ideológico, e é bom falar essa palavra porque está em demodê dentro desse novo governo, que se diz que não tem que ter, né, que faz uma pregação contra comunistas, contra socialistas, marxistas, uma bobeira, uma estupidez danada, como se a gente vivesse no mundo de comunismo. Agora, concepção ideológica. Né? Você tem que ter um ideal, e o seu ideal tem que ser um ideal que esteja comprometido com a transformação do mundo para trazer melhor qualidade de vida para a população. É você trocar o seu tempo por um trabalho que resulte na qualidade, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Qual é a dificuldade de fazer isso? Mas tem que ter o querer político. Sem compreender isso, não dá para desejar isso. Sem ter essa compreensão, não tem como desejar. Se você não compreende, você olha e acha que é balela. Que nada, isso aí é... Imagina, bota vamos fazer uma aula de violão ali, e aí o garoto aprende a tocar. Resolveu o problema. O garoto aprende a tocar as músicas do Roberto Carlos e as músicas do Biquíni Cavadão, e está tudo certo. O que interessa é ele aprender a tocar, dedilhar as cordas. Eu não quero que um garoto aprenda apenas a dedilhar as cordas. Né? Quando a gente olha para a história do Bob Dylan, né? História belíssima, Bob Dylan, que foi um cantor e compositor, né, norte-americano dos anos 70, né, que foi estrela nos anos 70, o Dylan, por exemplo, tinha isso. Né? Era um cara que aprendeu a tocar gaita, aprendeu a tocar violão, mas tocava gaita e tocava violão pensando no mundo. Que, aliás, é uma coisa que a nossa juventude está muito carente hoje, né? De transformar a arte num instrumento de pensar o mundo. Né? Muito bem. E o seu trabalho na Secretaria de Cultura, o que fica para o futuro de Guapimirim? O senhor acredita que algum projeto que o senhor deu início, estava em construção, ele pode ser retomado? Acredito que sim. Primeiro eu preciso dizer para você o seguinte, olha, eu cheguei aqui nessa cidade em 2002. A primeira coisa que me ocupou aqui na cidade, na escola, com os meninos e meninas, com os alunos, foi tentar compreender a história política da cidade. E a história política da cidade associada ao parlamento, Câmara Municipal. Então nós fizemos um levantamento com alunos e alunas. Nós fizemos um levantamento dos projetos políticos e dos planos de governo, dos planos plurianuais existentes na cidade. Primeiro, do ponto de vista do parlamento, nós detectamos à época, isso em 2002, foi 2003, 2004, nós tivemos eleições municipais, então em 2003 a gente tinha isso na mão. Né? A primeira coisa que me chamou a atenção é que em 2003 a cidade foi fundada, né, foi emancipada em 94, não é isso? 92. E 90 a administração 92. Pois é. Então, durante todo aquele período de existência da cidade, 13 anos de existência da cidade, enquanto emancipada, era uma coisa assim espantosa, porque você não encontrava os projetos
os projetos de lei de profundidade na Câmara Municipal. Tinha vereador, inclusive, que não tinha tido 2 mandatos e nunca apresentou um único projeto de lei. Não estou nem falando projeto de lei de profundidade, projeto de lei, não apresentou nenhum. E quanto aos planos de governo, né? A gente viu um repeteco, mas especificamente no campo da cultura, como a gente só passa a ter Secretaria de Cultura a partir de 2012, você tinha sempre tudo muito mesclado, né? Então a cultura sempre foi vista pelo segmento político institucional na cidade, a cultura sempre foi vista como entretenimento, como lazer. Não era diferente pensar em cultura e lazer. A mesma coisa, sempre foi feito isso. E quando nós assumimos a secretaria, nós fizemos pela primeira vez um PPA, um plano plurianual, que é um grande projeto. E eu não tenho nenhuma modéstia em dizer isso. Com a experiência da equipe que assumiu a Secretaria de Cultura, nós montamos um grande projeto, que pressupunha, além disso que eu estou falando, ir necessariamente priorizar as periferias com prioridade. Além de priorizar periferias e juventude, né, com um projeto, por exemplo, que é aquele projeto que a gente chamava de Abraços na Praça, A do verbo haver, né, Abraços na Praça, que é um projeto simples, que era reproduzir algo que já tinha sido feito aqui, que é o Cineclube. Só que o Cineclube, que era feito, inclusive, a T Verde tem um papel... A T Verde é adorável, né? A T Verde é um grande patrimônio nessa cidade, e infelizmente ainda não se viu isso, ainda não se descobriu a importância da T Verde enquanto memória dessa cidade. Então a TV desenvolveu o Cineclube, né? Mas o Cineclube até então ele era fixado num lugar que era ali na Praça Paulo Terno, e o Cineclube se ocupava em fazer a mostra de filmes, ponto. A ideia era fazer então, do nosso projeto, fazer um cineclube que necessariamente tinha que ter lançamão de uma filmografia que interessa diretamente a pensar essa realidade da população onde a gente vai. É um cineclube imóvel. Ele vai para o Paraíso. Então, no Paraíso tem o quê? Qual é a demanda do Paraíso? Que é isso que a Câmara Itinerante faz, levantar as demandas. Qual é a demanda do Paraíso? A demanda principal do Paraíso é a preservação ambiental, é criar nichos de comércio no Paraíso. Então a gente tem que tentar pensar num cineclube que nos apresente, com essa riqueza filmográfica que nós temos, nacional e estrangeira, que nos apresente um gancho de conversa sobre isso. E assim por diante. Eu estou falando de uma das ideias. Você tem lona cultural, que é uma coisa fácil de fazer, simples de fazer, não requer muitos recursos, não requer mesmo. Mas aí, no fundo, esse projeto, eu acho que esse projeto ele nunca foi de domínio, né, do coletivo da gestão, nunca foi. Ele era de domínio, estava nas nossas ideias, né, mas ele nunca foi de domínio do coletivo da gestão. Né, e aí talvez por isso a gente tenha hoje um plano plurianual que eu acho grandioso. Espero que o próximo secretário, próxima secretária de Cultura, ou que a secretária de Cultura interina hoje, né, que possa lançar a mão desse material, que foi feito com qualidade técnica, e tocar aquele projeto, que é um projeto muito legal. Bom, isso é um aspecto, que é a questão da ação imediata e direta, né? E a ação indireta é a legislação, é a criação do Sistema Municipal de Cultura, que nós chegamos pertinho, e aí a gente não prosseguiu. Então me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que foi estancado. Nós chegamos muito perto. Nós viramos noites produzindo aquele material, né? Porque o Sistema Nacional de Cultura, criado em 2014 no governo Dilma Rousseff, o Sistema Nacional de Cultura é uma espécie de SUS da cultura, né, que pressupõe uma série de mecanismos para que você possa desenvolver culturalmente os municípios a partir das realidades objetivas dos municípios. Então você tem o Sistema Nacional de Cultura, que abriga os sistemas estaduais de cultura, que por sua vez abrigam os sistemas municipais de cultura. Então é uma espécie de SUS cultural,
né, que vai nessa cascata. Para você fazer isso, você tem que ter uma série de coisas, tem que ter uma legislação que seja eficiente no município. Então nós trabalhamos em cima da reformulação da legislação que cria o Conselho Municipal de Cultura, que criou o Conselho Municipal de Cultura. Trabalhamos na melhoria da legislação que criou Estava em questão também a lei municipal de cultura, sabe? Então, eu estou falando justamente da lei que cria o Sistema Municipal de Cultura. Ah, sim. Essa lei que cria o Sistema Municipal de Cultura, ela é recheada de várias leis, né? É um pacote legislativo. Esse pacote legislativo nós conseguimos desenvolvê-lo e apresentá-lo, inclusive, ao Ministério da Cultura. Na época, o ministro da Cultura, Saleitão, recebeu com muita deferência o material que a gente tinha feito, encaminhou, um dos seus principais assessores veio aqui a Guapimirim, nós tivemos a oportunidade de conversar juntos, andamos pela cidade, mostramos as nossas demandas, e a partir dali a gente realmente acreditava que essa legislação a gente teria condições de dar um salto fundamental a partir de 2019 com essa legislação aprovada. Então essa legislação está lá, eu não sei exatamente que fim teve esse processo, mas que os processos eles foram encaminhados. Nós nos antecipamos, conversamos na Câmara Municipal sobre a importância da aprovação desse projeto, porque o Sistema Municipal de Cultura, para você ter uma ideia, nós temos cidades aqui próximas de nós, como Teresópolis, por exemplo, que ainda não tem o seu Sistema Municipal de Cultura e é muito mais avançada do que a gente. Nós temos cidades que sequer adotaram um Sistema Municipal de Cultura, cidades grandes. Nós seríamos uma das cidades que compõem hoje, aí, agora eu não sei o dado, mas no ano passado, no início do ano passado, nós tínhamos 46% de municípios no Brasil todo, dos 5.700 municípios, nós tínhamos 46% de municípios que tinham o seu Sistema Municipal de Cultura. E Guapimirim seria um deles. A gente acabou não avançando. É uma pena, né? E quais as principais dificuldades de trabalhar, principalmente na questão da gestão da cultura? É a falta de verba? Com certeza a falta de verbas é a base, né? É a base material. Você não tem. Você tem uma ideia, durante o ano de 2017 todo, e o ano de 2018 até outubro, até o final de outubro, quando nós fomos comunicados, né, que a Secretaria sofreria uma série de mudanças, enfim, que a Secretaria não seguiria mais com aquela estrutura, nós nunca tivemos um automóvel, por exemplo, né, que nós pudéssemos nos deslocar na cidade. Então, por exemplo, o levantamento do patrimônio material da cidade, né, que são esses... Nós temos hoje aqui na cidade, nós temos coisas que as pessoas não têm a menor ideia, né? Construções antigas dentro dessa mata, nós temos coisas que as pessoas não têm a menor ideia, e que a pessoa que era encarregada de fazer isso na secretaria fazia com o seu próprio carro, acabou com o carro. A gente não tinha um veículo. Então, isso é em função da falta de recursos financeiros. Então, verba realmente é fundamental. Se você não tiver mínimo de condições, né, uma mínima estrutura para se movimentar, realmente é muito complicado. Né? Agora, existe uma outra coisa também que é uma dificuldade, né? Que é a falta de compreensão, de um modo geral, que eu chamo da macrogestão, né, do coletivo, né, de gestão, a falta de compreensão do potencial da cultura. Mas isso não é uma característica do Guapimirim, infelizmente. É uma característica do nosso país, da nossa sociedade. Cultura sempre fica em segundo plano no Brasil. Não é à toa que a gente não tem mais Ministério da Cultura de novo, aí vai ter, aí não vai ter, não tem. Né?
quando ficam rarefeitos os recursos, alguém diz logo, bom, a gente corta a cultura. Porque não se tem essa compreensão desse potencial. Através do investimento na cultura, você desencadeia toda uma rede de geração de empregos, diretos e indiretos. Se você fizer um grande show que seja ali na Praça Paulo Terra, você desencadeia o consumo. E não é diferente do turismo. Turismo e cultura são duas grandes ferramentas de produção e desenvolvimento. Tá certo? De fomento ao desenvolvimento social. Que devem caminhar juntos. E devem necessariamente, turismo e cultura são dois campos diferentes, têm especificidades, mas que têm que necessariamente caminhar juntos, como a questão do ambiente, como a questão ambiental. Né? Então, quando você gera um programa cultural, né, em que você consegue fazer com que, em vez dos meninos estarem lá na boca de fumo, esses meninos estejam envolvidos com aquelas oficinas de educação pela arte, ao fazer isso, você já estimula uma nova realidade para esses meninos e para o próprio comércio local, porque esses meninos não vão gastar o dinheiro deles, que seja o dinheiro vindo de qualquer que seja a atividade produtiva. Não vai gastar esse dinheiro comprando a droga. Então, isso parece uma bobagem, mas só isso já é uma mudança. Quando você tem um programa cultural que você cria o hábito, né, de um público frequentar os eventos, né? Você forma a plateia, porque isso é fundamental. Não é à toa que volta e meia tem uma atividade cultural na cidade, você vai lá, está vazio. Não tem o hábito. Não tem o hábito. Você não tem plateia educada para. Então, quando você tem um programa cultural que você forma a plateia, e você forma a plateia com o quê? Você forma a plateia com os tais instrumentos da arte, as oficinas. Quando você forma a plateia, você faz um show. No que você faz um show, na medida que você faz um evento cultural, você atrai as pessoas consomem, aí você desencadeia lá na frente alguém que traz uma empresa que cria cenários. Porque agora aqui tem gente que faz filme. Né? Uma das cineastas interessantes que nós conhecemos chama-se Estela Faria, né? Que eu espero um dia voltar a ter contato com ela. Ela veio e nos propôs rodar um filme na cidade. Né? E nós ficamos felicíssimos. Que bacana. Aí trouxe o diretor de arte dela para a gente conversar sobre cenário e tal. E qual foi a primeira coisa que nós colocamos para ela? Que nós teríamos toda a abertura para rodar o filme, desde que tudo que fosse produzido para o filme tivesse prioridade na cidade. Então nós temos artistas que seriam capazes de fazer cenário. Então, o cenário seria feito na cidade. Né? Quando você cria um ambiente propício ao desenvolvimento cultural, você necessariamente cria um ambiente de produção, de mercado, né? Para que a gente possa impulsionar o desenvolvimento econômico e socioeconômico na cidade. Então, é bobagem pensar que cultura é gasto. Cultura é investimento. É investimento no ser humano, é investimento para mercado. Mas isso está evidente para as pessoas que têm a boa vontade de compreender isso. Né? Tem a boa vontade de procurar compreender isso. Porque tem gente que nem sequer, o cara não quer nem ouvir falar. Não, esse negócio que me dá dor de cabeça, porque é gasto. Essa é uma característica da nossa sociedade. O Brasil tem esse traço, né? Qualquer tipo de atividade tem que ter retorno político, né? Senão... Mas isso dá retorno político, é que o próprio político não sabe disso. Você imagina, rapaz, a gente sai andando por esses rincões todos dessa cidade, vai lá para dentro daquele interiorzão lá de Vale das Pedrinhas, que tem lugares de Vale das Pedrinhas que você fica se perguntando, estou em Guapimirim ainda? Né? Você vai para esses lugares e mantém contato com a população. E leva o que eu estou chamando de oficinas de educação pela arte para você lidar principalmente com a juventude. Você leva o circo, você estabelece o contato e a conversa permanente com essas pessoas, faz com que promove nessas pessoas o desejo de resolver os seus problemas, independente de ficar esperando o chefe político chegar. Quando você faz isso, você ganha dimensão política, pô. Óbvio.
você ganha dimensão política, as pessoas passam a te respeitar. E político, inclusive, se for o caso, político partidário. Porque as pessoas passam a te respeitar. As pessoas entendem que você é uma pessoa dedicada e que você não está lá para entregar um tijolo na mão dela, mas você está lá para entregar para ela o anzol. Para pescar. É. Para pegar o peixe fresco. Pois é. E uma frustração. Eu costumo dizer que a gente sonha e tem que sonhar mesmo, né? Sem sonhos a gente não faz nada, faz muito pouco. A gente tem que sonhar. A vida toda eu sempre sonhei. Mas a gente não pode só sonhar, né? Porque se a gente sonha, não realiza, a gente se frustra, né? E a frustração, a depender do tamanho, do impacto, acaba estancando a vontade de sonhar, né? E aí você vai para o marasmo. Então é claro que tem frustrações, né? Tem frustrações. Uma frustração minha na vida profissional, por exemplo, foi ter percebido muito depois de muita experiência, né? Ter percebido muito depois que a formação que eu sempre... Eu vim para o campo da educação em 1998. Em 1998 a gente estava vivendo uma crise de paradigmas, né, muito forte, muitos paradigmas, o muro cai, um monte de coisa acontecendo. Os partidos comunistas, eu que sempre me identifiquei, né, com a filosofia, a teoria do socialismo, do comunismo, né, um comunismo revolucionário. Eu acho que tudo isso foi se desfazendo e aí foi gerando frustração. Então eu entendi que o lugar onde essa frustração ela poderia ser aí sim estancada era a educação, era a sala de aula. Então eu me preparei para vir para a sala de aula e vim para a sala de aula. Só que eu demorei para perceber que a sala de aula na educação básica realiza muito, porque você lida com adolescentes, principalmente, né? Realiza muito. Mas a potência que você pode gerar, isso é meu ponto de vista até, a potência que você pode gerar não está na sala de aula na educação básica, está exatamente na formação dos seus colegas. Porque uma dificuldade que eu sempre tive muito grande era de fazer com que os meus colegas, professores como eu, se apercebessem de como a gente pode fazer uma educação para a liberdade. Uma educação que não está amarrada nos projetos formais e não está amarrada nos conteúdos formais, né, propostos pelos conselhos de educação. Isso é uma visão minha. Claro que eu posso ter equivocado. Mas quando eu me dei conta disso, de que a potência está na formação exatamente do professor e do aluno, mas do professor, aí eu fiz esse movimento de sair da educação do ensino básico, né, da educação básica, e ir para a educação superior, né, para o ensino superior. Então acho que eu demorei muito a fazer isso. Agora, hoje eu vejo que essa demora, ela trouxe uma compensação, né? E aí a frustração ela fica mediana, ela fica suspensa. Ela traz uma compensação, que é a experiência que eu adquiri no chão da escola. É essa experiência do chão da escola que faz a diferença no meu trabalho no ensino superior. Faz a diferença, né? A gente perceber, porque eu trabalho no departamento de formação de professores, né, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, né, que é a UERJ que a gente tem aqui em Caxias. A UERJ faz esse trabalho aqui em Caxias, faz esse trabalho em São Gonçalo, né, são faculdades de educação, são unidades fora da UERJ Maracanã, fora do campus de Maracanã. E, portanto, lida com uma população mais específica, mais próxima daquele convívio
lá naqueles bairros, na Baixada Fluminense, no caso de Caxias. Né? E aí, quando você está diante daquele pessoal que vai fazer pedagogia, matemática, enfim, geografia, você está diante daquele público, que é um público que eu, de alguma forma, lidei aqui, né? Isso traz uma compensação, porque essa experiência ninguém tira. Esse handicap, ele é formidável para você ter um desenvolvimento que você supõe, né, que você está cumprindo melhor a tarefa. Então, no campo profissional tem essa frustração, sim. E uma grande alegria. Uma grande alegria? Rapaz, eu acho que hoje eu me sinto muito feliz e muito realizado quando eu vejo a qualidade das conversas que fazem os meus filhos. Eu tenho 4 filhos. Meu filho mais velho tem 27 anos. Kamal. O Kamal, depois de andar para um lado e para o outro, está formando em economia esse ano. Hoje ele faz um treininho na Agência Nacional de Petróleo. Tem 2 filhas gêmeas. A minha filha Naira, que é essa que recebeu vocês aqui, que é uma empreendedora de mãos cheias. Outro dia ela estava me convidando para fazer uma aula comigo, né, sobre produtividade. Ela faz hoje um MBA no IBMEC, depois de ter feito tecnólogo em projetos gerenciais na UF, né? E ela me convidou para uma aula. E aí eu descobri que, na verdade, a minha filha é fantástica, porque ela tem o domínio, que eu sempre disse, quando a gente tem domínio sobre o que a gente estuda, sobre o que a gente lida, a gente vai a qualquer lugar, né? Então eu fiquei muito feliz de ver o desempenho e falei para ela, cara, você tem que vender essa sua... Isso não é uma aula, isso é uma palestra sobre produtividade. De grande qualidade, tem que vender esse serviço, né? E aí fico feliz, ela hoje está training também numa empresa aqui de marketing aqui em Teresópolis. A minha filha Blanche, cientista social como eu, né? Graduei em Ciências Sociais, hoje tem um canal no YouTube muito festejado, né? Com, não sei, 60 mil seguidores, não sei exatamente, mas não, são dezenas, né? Dezenas de centenas, enfim, são milhares de seguidores. E tem uma discussão muito legal, né? A Blanche tem uma discussão muito legal sobre escrita criativa. E eu vejo a Jamila, que se encantou com o curso de guia de turismo aqui na cidade e foi fazer graduação em turismo com vistas a seguir nesse campo. Mas eu dizia, a gente falar da família, a gente acaba sendo... Já é uma grande alegria quando tem uma família. Mas quando eu vejo essa molecada com a capacidade que eles têm de discutir os grandes temas, de discutir racismo, de discutir feminicídio, né, de discutir política, macropolítica, de discutir conjuntura política, esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de muita ansiedade no país. Quando eu vejo isso, eu fico muito alegre, fico me sentindo muito realizado. Acho que uma grande alegria hoje é a minha própria família, é perceber a minha companheira, uma pessoa imensamente dedicada à Vânia, né, que você conhece, imensamente dedicada também a esse curso de turismo, né, que a gente sonha fazer ter uma empresa desse ramo, que presta serviço aqui na cidade. Então essa é para mim uma grande alegria. Muito bem. Eu gostaria agora, professor, o senhor, olhando para aquela câmera, deixasse a sua mensagem à juventude de Guapimirim e também a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Ser jovem é muito bom. Ser jovem, velocidade na ação, isso é muito bom. E a gente só tem uma oportunidade na vida,
para ser jovem. A gente é jovem durante um tempo e depois, por mais que o espírito da juventude ainda permeie as nossas ideias, as nossas ações, o corpo já não é mais jovem. Então, acho que toda a juventude, e a juventude nossa aqui na nossa cidade, que eu lidei durante tantos anos, sala de aula, e que até hoje eu recebo na minha casa, a gente conversa, eu acho que a juventude do Guapi é uma juventude que pode muito abraçar as grandes questões dessa cidade e produzir um projeto de desenvolvimento para essa cidade. Eu não estou falando abstratamente, não. Eu acho que a nossa juventude tem a potência de realizar um projeto de desenvolvimento para essa cidade que passe necessariamente pelas condições éticas. Porque uma vez eu ouvi de uma pessoa aqui na cidade, um político aqui na cidade, dizer para mim assim, desculpa, Luizão, o que a gente precisa nessa cidade é formar quadros políticos. E a gente não forma quadros políticos se não for para a nossa juventude. Eu acho que é isso. Eu acho que a nossa juventude hoje pode acreditar nesse potencial que é a juventude que vai encontrar um projeto ético de desenvolvimento da nossa cidade a curto e médio prazo. Essa é a minha estima. E assim nós finalizamos mais um Acontecendo Visita, agradecendo aqui ao professor Luiz Cláudio, que nos recebeu na sua residência, ao som das maricacas, para essa conversa bem informal, esse bate-papo, trazendo aí muitas informações para toda a população de Guapimirim e agora do mundo, através do YouTube. A todos, muito obrigado. Até sexta-feira que vem com mais um Acontecendo Visita.